No último domingo, um dia após a resolução da crise com o Grupo Wagner, ocorreram eleições gerais na Grécia, com uma vitória esmagadora do partido direitista Nova Democracia. Na Alemanha, por sua vez, a AfD, organização de extrema-direita, pela primeira vez conquistou um governo distrital na cidade de Sonneberg, na Turíngia, enfrentando uma coalizão de todos os demais partidos no segundo turno, confirmando a tendência de crescimento da AfD nas pesquisas de opinião pública, nas quais já teria cerca de 20% dos votos nacionais. Como vocês analisam uma eventual conexão entre a guerra na Ucrânia e a ascensão do neofascismo, a aceleração da ascensão do neofascismo por toda a Europa? Com a palavra, José Dirceu, que aproveita e faz já a parte que ele queria fazer ao Valério. Eu vou dar um elemento para nós analisarmos o Valério e levar em conta. Por que a Chechênia? Porque ela combate como o Grupo Wagner. As tropas que estão... Os chechenos são, antes de mais nada, guerrilheiros. São, antes de mais nada, tropas irregulares, de caráter guerrilheiro, vamos dizer assim. Porque, senão, o Putin tinha que usar a artilharia pesada e a força aérea, que era fácil. Imagina, você coloca um comboio de 25 mil homens, se é que tinha, indo para Moscou. Vamos lembrar que o Hitler e o Napoleão chegaram a 15 quilômetros de Moscou. Isso aí é um alvo, isso aí, em meia hora morriam milhares de combatentes do Grupo Wagner. Eu tenho muitas dúvidas qual era a real intenção do Grupo Wagner, então, se não era essa que eles conseguiram. Agora, Opa! Houve algum problema? Desculpe. Eles não conseguiram, porque eles não são integrados obrigatoriamente integrados às forças... Eu acredito que sim, viu, Breno? Porque há uma deteriorização, um agravamento da situação social na Europa. Não só por causa da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia só agravou, por razões estruturais. Certo? Inclusive pelo sentimento de xenofobia anti-imigrante, pelo envelhecimento populacional, pelo caráter financista que adquiriu, na maioria dos países, a economia, né? Pela destruição do estado de bem-estar social e da classe trabalhadora tradicional, não só pelo neoliberalismo, pelas medidas de Estado mínimo, mas também pelas revoluções tecnológicas, pelas mudanças culturais que o mundo está atravessando. Então, eu acredito que a guerra só agrava tudo isso. Evidentemente que a Alemanha só não tem uma direita como a França, a Itália e cada vez mais a Espanha, porque o PP já está aliado ao Partido Vox, como eu acredito que o Macri pode se aliar ao Milei na Argentina, só não tem porque houve um governo de unidade nacional 2/3 do tempo que a Merkel teve no poder, né? Era o SPD mais os dois partidos social-cristão e democrata-cristão que representam a coalizão que levou eles ao poder. Eu vou pedir desculpa, que eu estou com um compromisso e já estão aqui me esperando, e eu não posso faltar a esse compromisso. Você sabe que a companhia de vocês, para mim, é uma alegria. Eu sempre me sinto realizado depois dessas segundas-feiras, às 19 horas. Uma boa noite a todos. Com a palavra, Valério Arcari. Breno, o crescimento da extrema-direita é um fenômeno mundial. E ele é determinado por muitos fatores. Certamente a guerra da Ucrânia, e com mais intensidade na Europa, e em especial na Alemanha, tem um impacto, mas isso é um fenômeno de grande complexidade. Ele remete à crise do capitalismo nesta etapa do seu apogeu, mas também da sua senilidade, né? A curva da decadência histórica de um sistema que não vai morrer sem oferecer gigantesca resistência. Então, nós estamos assistindo a uma fratura do sistema internacional de Estados entre blocos imperialistas que estão em disputa, né, o bloco hegemônico, a tríade, Europa Ocidental, Japão, liderada pelos Estados Unidos, que é a potência que tem a supremacia, e o que podemos chamar os novos imperialismos, a Rússia, a China,
Mas, ao mesmo tempo, Breno, nós estamos vendo a fratura das sociedades internamente, nós estamos vendo a insegurança das camadas médias, diante da dinâmica de longa estagnação do sistema. Nós estamos vendo, portanto, uma radicalização dos interesses sociais privilegiados. O mais importante, evidentemente, são os interesses dos grandes grupos capitalistas e monopolistas que, diante da crise social, no caso da Europa, a pressão dos movimentos migratórios que vêm do Oriente Médio, que vêm da Ásia Central, diante da pressão do que eles interpretam como sendo o perigo russo, né? Os russos vêm aí. São muitos fatores econômicos e sociais, mas também tem uma dimensão ideológica que nós não podemos desconsiderar. Ao contrário, ou seja, ideias de um nacionalismo exaltado, xenófobo, ideias racistas, ideias misóginas, ideias homofóbicas, ideias militaristas, todas elas inspiram uma reação contra, de preservação de interesses que atrai a massa da burguesia. Nós vimos esse fenômeno no Brasil, vimos a classe capitalista brasileira, na sua imensa maioria, girar para o apoio à extrema-direita, ao bolsonarismo, e em algumas frações abraçar ideias neofascistas, ou seja, a ideia de que são necessárias ditaduras para a preservação da ordem. As eleições da Alemanha são um péssimo sinal, assim como a vitória da nova direita. Já tinha se vencido as eleições da Grécia no primeiro turno, saiu reforçada no segundo turno. Nós tivemos os tristes resultados do processo eleitoral no Estado espanhol, ou seja, a rigor, o mundo não está evoluindo para melhor, Breno. E, portanto, a esperança é que, em algum momento, a classe trabalhadora e os oprimidos se levantem. Nós estamos precisando de um novo maio de 68, nós precisamos de uma nova onda de rebelião mundial, porque não é só o aquecimento global. Os perigos que nos cercam são imensos, e entre eles há o perigo da guerra mundial, porque a vitória dos fascistas em algum país central europeu é antessala de uma guerra mundial. E temos o perigo do rebaixamento do Santos pela primeira vez. Isso que está me preocupando também. Isso está me tirando o sono, para ser sincero aqui. Não, eu sempre adorei. Todos os problemas mundiais eu fico preocupado, mas eu também estou preocupado com o risco do rebaixamento do Santos. É preciso não perder o sentido das proporções, né, Breno? A gente mantém o pé no chão. Valeu. Mas eu gostei da vitória do Botafogo sobre o seu Palmeiras ontem. Não exagera, Breno. Para ser sincero. Maria Carlotto. Não, veja, o crescimento da extrema-direita é anterior à guerra da Ucrânia. Portanto, estabelecer qualquer relação de causalidade não faria muito sentido. Por outro lado, eu já disse em outros programas aqui que a guerra... Acho que meu relógio não está funcionando, mas não precisa que eu tenha ele na cabeça. Como eu já disse em outros momentos aqui, o crescimento da guerra... A guerra da Ucrânia gerou efeitos sobre a Europa muito pesados, né? O aumento da inflação, e isso fortalece a extrema-direita, o aumento da inflação, o aumento do sentimento de segurança, e existe um processo ideológico, né, de crescimento de um nacionalismo europeu que se opõe a esse perigo construído ou real da Rússia. Então, tudo isso joga água no moinho da extrema-direita, para esse moinho girar mais rápido. E aí tem um efeito que também não é desprezível, que é o efeito onda, né? Ou seja, quando esses grupos, né, à medida que eles vão crescendo, eles vão dando segurança para outros, e isso gera uma onda. Eu não acho que um maio, embora eu seja a favor, me fugiu a palavra aqui, embora eu seja simpática a maio de 68, não foi maio de 68 que freou a ascensão dos grupos de extrema-direita, do fascismo, neofascismo na Europa, entusiasta, simpática, obrigada, o crescimento da extrema-direita na Europa, né, dos fascistas, não foi isso,
embora seja importante, não foram esses movimentos de sublevação. O que eu acho que é decisivo para estancar o crescimento do fascismo é um novo pacto de grandes proporções da esquerda mundial. E isso não se faz, embora, de novo, eu seja simpático, acho que seja importante o movimento de sublevação, nós precisamos de uma coisa um pouco mais forte do que isso, em termos de estratégia de poder, para frear o crescimento da extrema-direita. E acho, que o Lula tem cumprido um papel muito importante nesse sentido, de um pacto internacional. Acho que a fala dele nesse evento em Paris, embora esse evento não fosse muito importante do ponto de vista da governança financeira global, ele chamou atenção para o fato que ou bem se enfrenta radicalmente o problema das desigualdades, ou a gente vai sucumbir a desafios enormes que passam por tudo isso que o Valério colocou. Então, para concluir, eu acho, já que eu ganhei um tempinho, eu realmente acho que a gente precisa, que parte da ameaça que a gente está vivendo está associada a um declínio dos Estados Unidos, sem que a gente possa seja que a gente tenha ainda construído uma nova governança para colocar no lugar. E é por isso que o movimento que o Lula está fazendo é tão importante, porque não vão ser movimentos de sublevação aqui e ali que vão barrar essa ascensão fascista, neofascista, embora eles sejam importantes.